Shalom, shalom. Mais um encontro, mais uma live de testemunho para a honra, para a glória do nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de testemunho com o tema Minha História que escreveu Jesus. Compartilha essa live, marca alguém, convida alguém que precisa ouvir esse testemunho no dia de hoje. Já deixo de antemão para vocês que será um testemunho impactante, uma história impactante da pastora Edseia Gomes. Tema Minha História escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Você que tem testemunho, você que tem uma história, homem, mulher, jovem, adolescente, nos procure, me procure aí na página do projeto, me chama lá no direct, tem um número de contato na página, ok? Nós vamos estar te dando essa oportunidade para você estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida, tá? Essa oportunidade, ela vem do Senhor, eu só estou obedecendo, ok? A live de testemunho é do Senhor, amém? Eu quero também, nessa tarde, apresentar a vocês, o primeiro livro. Eu estou participando como coautora, junto com outros homens e mulheres de Deus, falando sobre restaurando a sua raiz familiar. Tem uma breve, da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. É uma promessa de Deus na minha vida e se cumpriu. Então, já apresento para vocês. Quem tiver interesse, me chama, A gente envia pelo correio, ok? Mas é uma bênção, Aquilo que Deus me prometeu, aquilo que o Senhor te prometeu, vai se cumprir. A gente só precisa crer. Crer no poder de Deus, crer na sua palavra, Ela jamais voltará vazia. Doutora Jane, ô glória, que honra tê-la aqui. Bênção. Quanto tempo tenho acompanhado o trabalho da senhora aí nas redes sociais. Então vamos orar nessa tarde, apresentar ao Senhor essa live, É uma live de testemunho, onde a pastora Edseia vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. É um testemunho muito forte mesmo, fala de traumas, fala de muita coisa e coisas que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Então eu creio que através do testemunho dela será um despertamento, será uma direção, será resposta para pessoas que aqui estão assistindo, que vão assistir depois, Então vamos orar. Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade no dia de hoje. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de estarmos aqui unidos numa só voz, em direção do teu Espírito. Conduza, Pai, esse meio de comunicação, que vidas e pessoas venham ser alcançadas, transformadas, edificadas, que essa live ela venha alcançar pessoas com propósito, Senhor. Porque nós não estamos aqui para engajamento, eu não estou aqui para outros fins, eu estou aqui para obedecer a tua palavra e a tua direção, Senhor. Porque o propósito dessa live são vidas, são almas, não e nada além disso. Então, Pai, que venha se concluir e se concretizar aquilo que o Senhor já determinou no céu, seja manifesto na terra. Toma a vida da tua filha, Senhor, que estará testemunhando. Toma a sua casa, sua família, seu ministério, bens, tudo que rege a tua filha, o nome dela, sejam guardados nesse momento
nossas casas, nossas famílias sejam guardadas e escondidas no esconderijo do Altíssimo. É a oração que eu te peço, te agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach, aqueles que creiam digam amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Então nessa tarde a gente está aqui numa live de testemunho. Minha História escreveu Jesus, né? Esse tema foi dado por ele, né? Pastora, quando entrar, me avisa. Pastora Odisseia, por favor. Eu quero iniciar nessa tarde com a palavra do Eterno, que está lá no livro de Salmo. Você que está com a sua espada, com a sua Bíblia, né? Abra aí comigo em Salmo 4. Salmo 4, Salmo de Davi, né? Davi, ele compôs, né? Escreveu esse salmo no momento de angústia, e a confiança dele, os olhos dele estavam fitados em quem? Em Deus. Que os nossos olhos, que a nossa confiança venha estar absolutamente em Deus, que nós venhamos confiar, que nós venhamos descansar, que nós venhamos pegar essa verdade como verdade na nossa vida. Não falar que nós só cremos em Deus de boca, mas que nós venhamos crer realmente no Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer e é isso que Ele espera da igreja dele, né? Então, nessa tarde, verso 1 diz assim: responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. 5. Oferecei-me sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E no 8 diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha o que o Senhor está falando comigo e contigo, para aqueles que confiam, para aqueles que descansam. Ele diz assim, ó, olha a segurança de Davi. Davi diz assim: em paz eu me deito. Por quê? A confiança de Davi estava em quem? No Senhor. E ele diz o quê? E logo eu pego aonde? No sono. Olha a tranquilidade daquele que confia. Ele dorme. E ele diz, ó, por quê? Olha aqui, vírgula. Em caixa alta ele coloca o Senhor. Olha a confiança, a honra dele está depositado em quem? No Senhor dos Exércitos. E ele faz assim, olha a declaração dele: tu me fazes. Olha a declaração que ele joga para o alto. Olha o relacionamento dele com Deus. Ele diz: repousar seguro. Ele sabe que independente da situação, do momento ou do caos que está na vida dele, que ele estava passando, porque o texto diz que ele passava por angústia, deprimido, sofrendo. E o que ele diz? Ele descansa. Ele está nos braços de quem? Nos braços do Pai. E aonde está a minha e a tua confiança no dia de hoje? Eu sei que nós temos vivido problemas, temos vivido aflições, temos vivido tempos difíceis, tempos conturbados,
Tempos que a gente tem olhado e tem falado assim: Senhor, o que está acontecendo? É o cumprimento da palavra? Sim, mas tem coisas que vêm que a gente fica de cabelo em pé, não é verdade? Tem coisas que vêm que a gente não acredita que real estão acontecendo. Mas o Senhor, Ele diz a todo momento o quê? Confia. Confia em mim. Eu estou guardando, eu estou protegendo, eu sou contigo. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou na tua vida, né? Os planos do Senhor são maiores do que o meu e o seu. Nós às vezes fazemos planos, né? Imaginamos coisas, planejamos, mas a última palavra, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. Ela vem do alto. Ela vem do autor e consumador da minha e da tua vida. Ela vem dele. Ela vem do Senhor. Confiamos. Com quem você tem confiado? Quem você tem compartilhado os teus relacionamentos? Com quem você tem conversado? Com quem você tem se aberto? As questões da sua vida, das coisas que você tem vivido, de que você tem passado? Com quem você tem se aberto? É algo para a gente pensar. A quem nós temos entregado a nossa vida? A quem? A quem nós temos confiado? Uns confiam em carros, outros confiam em carroças, em outros deuses, ou na sua própria confiança, ou no seu próprio braço. Mas você confia em quem? Em quem você tem trazido a existência para a sua vida? Quem verdadeiramente você tem buscado nos momentos de aflição, nos momentos de angústia? Com quem você tem se aberto? Porque hoje a gente não pode se abrir com qualquer pessoa. Hoje a gente não pode falar com qualquer pessoa. A gente tem que pedir direcionamento do Senhor. Até para você conversar e se abrir com alguém, você precisa pedir direcionamento do Senhor. Não é verdade? Os tempos são difíceis. E é o que eu sempre falo, às vezes, o maior fofoqueiro não é fulano que fala de você, não é Beltrano que fala de você. Muitas das vezes o maior fofoqueiro somos nós mesmos. Nós falamos das nossas vidas, nós falamos dos nossos problemas, às vezes por causa da carência ou por não ter com quem conversar, eu não sei a situação, a gente acaba se abrindo com pessoas que não estão confessando a mesma fé, não estão no mesmo espírito, pessoas que pelo contrário, vai ouvir e vai aumentar, vai ouvir e vai espalhar, vai ouvir e vai multiplicar. E aí quando você vai ver, saiu do controle, o negócio já está alto, está inflamado, está pegando fogo. E aí como é que você contorna, né? Como é que você contorna essa situação? Como é que você resolve essa situação? Depois de uma fofoca, uma fala, um posicionamento errado seu, como é que você corrige isso? Primeiramente, aqui no mundo físico, e depois você vai ter que consertar isso no mundo espiritual. Essa é a questão. Com quem nós temos falado? Com quem nós temos aberto a nossa vida? Com quem nós temos buscado conselhos? Com quem nós temos fechado a porta do nosso quarto e temos falado com quem? Então o Senhor traz para mim, para você hoje, uma reflexão. Está precisando? Está angustiado? Está entristecido? Fecha a porta do teu quarto. Se abra com Deus. Fala com Ele. Externa tudo que você está sentindo, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que você precisa colocar para fora. Tem gente passando mal. Tem gente atraindo doenças. Tem gente, sabe? Por quê? Não se abre. Não coloca para fora. Fica guardando. Fica se machucando. O que você tem feito? A quem você tem seguido? É uma tarde para a gente refletir.
É uma tarde para a gente pensar, porque tudo que nós fazemos, falamos, nos movemos e nos movimentamos aqui, nós vamos dar conta naquele grande dia diante do Senhor. Tudo é anotado, tudo está sendo escrito. Eu olho tanta coisa, eu falo assim, gente, será que as pessoas estão achando que a vida só é aqui? As pessoas não estão tendo mais temor e tremor do Espírito? As pessoas não estão entendendo que sobre a nossa vida existe um Deus que observa, vê, anota? A gente está vivendo de qualquer maneira? Estamos entregando as coisas para Deus de qualquer maneira e achando que Deus está recebendo de qualquer maneira? Deus é santo. Ele continua sendo santo. Santo é o Senhor. Tudo aquilo que eu vou fazer para Ele, por Ele, para Ele, tem que ser o melhor. Eu tenho que entregar o melhor para Deus. Eu não posso entregar qualquer coisa. Nós temos visto tanta coisa, né? No nome de Jesus. É tanta coisa que tem entristecido o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes eu pergunto, Deus, como é que é isso? Senhor, até quando essas coisas vão ser conduzidas dessa forma? Tem sido dias muito difíceis. Hoje você não pode confiar em qualquer pessoa. Não é porque fala em nome do Senhor que o Senhor está lá. Cuidado aos lugares onde você tem ido. Cuidado às ministrações que você tem buscado. Cuidado nos lugares onde você tem colocado a planta dos seus pés. Porque por essas caminhadas que eu tenho ido, né, que o Senhor tem me levado, eu tenho visto cada coisa que o Espírito tem revelado e tem mostrado. Se eu fico triste, imagine o Senhor. Quem tem discernimento, quem tem visão, vai ver. Tem coisas que Deus não vai permitir a gente falar, mas é só pra gente saber. Tá entendendo? Tem coisas que Deus vai te mostrar que é pra você saber. E tem coisas que é pra você denunciar. Tá difícil. Eu não vou a qualquer lugar. Eu não vou em qualquer... Não. Eu peço permissão ao Senhor. Posso ir? A tua presença está lá. Vai agregar na minha vida, vai agregar no meu ministério, vai agregar naquilo que o Senhor tem. Está alinhado com o propósito que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Se não tiver, eu não tenho por que estar lá. Porque às vezes algumas conversas, algumas até ministrações, vão te desfocar e vão te tirar do propósito. Algumas falas podem vir e te confundir, te distrair no meio do percurso. E aí? Você vai se permitir se distrair ou você vai continuar no caminho que o Senhor tem para a sua vida? Pastora, a senhora já está aqui na live? Por gentileza, me sinalize para me poder mandar o convite para a senhora. Por favor. A senhora já está aqui na live. Deus seja louvado nessa tarde. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Acho que deu uma travada aqui. Só um minuto. Vale. Oh, glória. Nessa tarde, Jesus, é só a senhora aceitar. Amém. Deus seja louvado nessa tarde. Olá. Amém. Seja muito bem-vinda. Não tô te vendo. Mas não tem problema.
Às vezes acontece isso no Instagram, mas depois fica salvo, a gente consegue ver. Mas todo mundo tá vendo, não tá vendo nós duas? Escrevem aí nos comentários. Eu tô vendo, tá? Às vezes isso acontece. Tô. Tá bom. Seja bem-vindo. A minha história escreveu Jesus. Nos conte a tua história nessa tarde. Amém. A paz do Senhor, mulheres de Deus. Uma boa tarde de salvação e edificação para todas nós. Muito obrigada, minha pastora, pelo convite de estar aqui nessa tarde compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus, digam amém aí. E não teria como, né, eu ficar sem deixar uma palavra, né, da parte do Senhor, que se encontra aqui no livro de Efésios. Não vou pregar, mas eu preciso deixar essa palavra, porque a palavra de Deus, ela faz parte da minha vida, da minha história. Então, no livro de Efésios, capítulo 3, o versículo 20 vai nos dizer assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. Oh, aleluia! Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, porque nós sabemos que todos nós passamos momentos difíceis. E o mesmo Deus que fez o milagre na minha vida, esse poder que habita, que atua dentro de mim, eu creio também que ele habita dentro de você. E se ele ainda não faz morada, hoje pode ser a tarde dele começar a fazer morada na sua vida, porque foi esse poder, aleluia, que opera em nós, que trouxe o milagre para a minha vida. Minha mãe sempre foi uma serva do Senhor, temente a Deus. Sempre nos conduziu ali debaixo de oração, desde pequenininho, graças a Deus. Por isso, né, nós fomos criados num lar evangélico. E minha mãe sempre teve esse cuidado de nos ensinar a palavra do Senhor, de nos instruir acerca da palavra. Um belo dia, minha mãe e meu pai se separaram. E eu lembro nessa época, mais ou menos há 30, 40 anos atrás, quando se falava de pai separado, as pessoas te olhavam assim, com um olhar de repúdio. Eles não queriam estar perto de crianças que tinham os pais separados. Se tiver alguém aí que lembra disso, tá? Pode aí colocar nos comentários. Mas isso eu lembrava muito que... E aquilo eu lembro que naquela época mexeu muito comigo. Né? Meu pai e minha mãe se separando. E aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha vergonha quando chegava na escola de falar que os meus pais haviam se separado. Porque já acontecia isso dentro da escola, quando os pais se separavam, as crianças não queriam estar perto, era como se fosse um pecado contagioso. E foi justamente nesse cenário, aleluia, nesse cenário que nós estávamos vivendo de família, de separação, de adaptação agora a coisas novas, foi que tudo começou a acontecer na minha vida. Eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. E o dia mal chegou para mim. E eu falo isso, eu me emociono, porque eu tenho essa lembrança muito viva dentro de mim. O dia mal, a gente não sonha com ele. O dia mal, a gente não espera ele. O dia mal, a gente não escreve ele. O dia mal não é comentado. O dia mal não está, aleluia, nas nossas conversas com os nossos amigos. O dia mal, oh, aleluia, ele não faz parte dos nossos sonhos nem dos nossos projetos. Mas o dia mal chegou para mim. E o dia mal é narrado, é bíblico isso, lá em Efésios. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que nos revestir de toda a armadura
para estar firme contra o dia mal. O dia mal vai chegar, aleluia. E por que que eu comecei falando sobre o cuidado da minha mãe com as nossas vidas, de nos conduzir sempre à igreja, de nos ensinar a orar, de nos ensinar a buscar o Senhor, de nos ensinar a ter fé em Deus, porque com isso eu estava me revestindo, eu nem sabia, eu nem tinha esse conhecimento a fundo acerca da palavra, que eu já estava me revestindo das armaduras, mesmo criança, mesmo ainda pequena, aleluia, mas eu tinha um temor, eu tinha um conhecimento acerca de oração, que eu precisava orar, que eu precisava buscar. Então, de uma certa parte, eu estava revestida, porque o dia mal chegou para a minha vida. Um belo dia, eu estava em casa, e minha mãe costurando, porque ela costurava, ela era costureira profissional. Hoje ela já não costura mais, mas é uma costureira por excelência. E eu tinha mais ou menos de 12 para 13 anos, quando eu fiquei mocinha. A minha regra menstrual veio pela primeira vez. Só que ela não veio como de comum, como era normal para as meninas. Ela veio como forma de hemorragia. E eu lembro que vinha muito, que eu não conseguia sair de casa. Não tinha condições de eu sair de casa, descia muito. E no segundo ou no terceiro dia, que eu não lembro direito, nessa época, os mais antigos aqui vão lembrar disso, que quando a gente estava nesse período, a mãe sempre falava, não lava o cabelo, fica de meia, mantém repouso, não faz muito esforço. Ela tinha esse cuidado. Hoje não, hoje a pessoa anda de pé, lava a cabeça e faz tantas coisas. Mas naquela época não, há 30, 40 anos atrás não era assim. E a gente obedecia, e eu lembro que eu estava naquela situação, me quietinha no meu quarto, e eu comecei a me sentir mal, e eu levantei, eu vim no corredor, e eu avistei a minha mãe, e eu lembro que eu só falei para ela assim, mãe, eu acho que eu vou, e quando eu falei isso, eu desmaiei. E eu acordei no hospital. E dali em diante, a minha vida mudou totalmente. Eu vi a minha vida assim mudar, eu via meus sonhos indo embora, meus projetos indo embora, eu vi tudo indo embora. Porque quando você está no leito de hospital, e vê a tua situação só piorando, você não acredita que vai sair de lá. Você acha que ali chegou o teu fim, aleluia. Você acha que a tua vida vai terminar ali. E eu, adolescente ainda, 13 anos, 12 para 13 anos. E eu pensava assim, acabou para mim. Acabou, já era. A minha história vai terminar aqui nesse leito de hospital. E eu lembro que a minha mãe, muito guerreira, muito, muito, muito guerreira, muito. Ela nunca soltou a minha mão. E ela fazia de tudo. Nessa época, meu pai não morava perto, ele foi morar longe, né? Como eu disse, eles haviam se separado, ele foi morar longe. Então, minha mãe segurou isso sozinha. E ele não teve conhecimento, porque minha mãe não quis contar para ele, né? Não quis contar. Só que o tempo foi passando, eu recebi alta, fui para casa, mas a minha vida ela não foi mais como normal. Eu não conseguia mais voltar a estudar, porque vira e mexe eu estava desmaiando, vira e mexe eu passava mal, eu tinha que ter uma alimentação balanceada. E com isso o tempo foi passando e por um período até tentei voltar para a escola, voltar à minha vida normal, mas foi um fracasso. As crises começou a acontecer de novo, eu começava a sangrar, aquela hemorragia que não parava, e minha mãe tinha que correr comigo para o hospital. E grande parte da minha vida foi essa, eu no hospital. E minha mãe lutando, e toma sangue, e vem para casa, e desmaia, e volta para o hospital. E eu não estava mais aguentando aquela vida, irmãos, mas eu queria muito viver, mas estava sendo muito sofrido, não só para mim, mas para minha mãe, para minha família, para os meus irmãos que viam aquela situação. E um belo dia eu lembro que o médico falou assim, olha, mãezinha, apareceu aqui
um remédio nós vamos passar para sua filha. Eu lembro que eles passaram uma injeção, eu não lembro muito bem o nome, mas era uma injeção, uma ampola, que eu tinha que tomar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Meu braço ele ficava inchado, porque eu precisava tomar, era uma injeção de ferro. E eu precisava tomar aquela injeção. Meu braço até hoje ainda é marcado, todos os dias. E eu não tinha mais lugar para tomar injeção, mas eu queria viver. Porque quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Eu queria viver. E a minha fé em Deus, a cada dia que passava, ela ia me dando força. E com isso, foi passando 14 anos, 15 anos. E aquela luta continuava, irmãos. Eu saía na rua, eu desmaiava, eu passava mal, porque eu queria viver. Quando eu me sentia bem, eu achava que já podia fazer alguma coisa sozinho. E eu saía daqui um pouco, era o povo me trazendo para casa. Olha, tua filha passou mal. E eu sempre andava com o endereço dentro da bolsa. Eu sempre andava com o endereço no bolso. Porque eu ficava preocupada, mesmo eu me sentindo bem, mas eu falava assim, se for hoje o último dia, e se for hoje o dia que Deus vai resolver me recolher. Então eu já tinha um endereço, sempre no bolso, na minha bolsa, eu sempre carregava. E sempre acontecia de eu passar mal. E alguém pegava, me botava no carro, levava, ô mãezinha, batia lá na porta. Irmãos, o tempo foi passando. Eu estou tentando encurtar, porque é muito longo esse testemunho. Muito longo. Mas em nenhum momento eu perdi a minha fé em Deus. Em nenhum momento. Eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor na minha igreja. E eu via muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo edificadas. Eu via testemunhos sendo gerados através da adoração, do momento do louvor. As pessoas olhavam, e eu sei que pessoas que vão assistir esse vídeo vai lembrar, porque tem testemunho acerca dessa época de quando eu adorava o Senhor lá no Pastor Joedson. Tinha pessoas pastora, naquela época eu não era pastora, mas falava assim, Ceinha, o seu louvor é diferente. A sua adoração é diferente. E eles não me entendiam, porque eu sempre adorava como se fosse o último dia da minha vida. Eu sempre procurava entregar para Deus o meu melhor, porque eu sempre achava que seria o último dia da minha vida. Então eu sempre procurava dar para Deus o meu melhor quando eu estava bem. Quando eu estava bem, quando eu estava me sentindo bem, eu tinha oportunidade de estar na igreja, eu sempre dava para Ele o meu melhor. E foi um povo que me ajudou muito, muito, muito. Todo culto que eu ia, sempre tinha alguém com uma garrafa, com beterraba, com um monte de remédio. Olha, Senhor, eu trouxe aqui para você. Olha, Senhor, a gente está orando por você, você vai ser curado. Irmãos, com isso o tempo foi passando, e um belo dia eu fui no médico com a minha mãe, e o médico foi os últimos exames que eu fiz. E quando eu cheguei no médico, aquele monte de exame, o médico olhou os exames e falou assim, olha, mãezinha, a notícia que nós temos não é boa. A notícia que nós temos não é muito boa, mas eu preciso falar. E minha mãe muito nervosa e eu apreensiva, e ele falou assim, olha, a gente já fez de tudo o que podia fazer para querer salvar a sua filha, na tentativa de salvar a sua filha. Já ficou internada, eu não sei mais qual remédio dar para ela, eu não sei qual medicamento passar para ela. Eu sei que hoje a medicina, graças a Deus, já está bem avançada, né? Mas naquela época, 40 anos atrás, ainda não. E eu lembro que o médico olhou os exames e falou assim, mãe, olha como é que está o sangue da sua filha. Olha como é que está, e começou a mostrar para ela. Eu não sei nem como ela está de pé. Eu não sei nem como a tua filha ainda está viva. E passou para ela um monte de coisas que eu não poderia fazer. Ele falou assim, olha, não deixa ela sair sozinha, não deixa. Não deixa ela varrer casa. Não deixa ela segurar na colher, no garfo. Não deixa ela beber água sozinha.
E, enfim, irmãos, era uma lista frente e versos de coisas que eu não podia fazer. Enfim, ele estava resumindo naquilo ali: olha, mãezinha, deixa sua filha na cama e espera ela morrer. Porque a sentença ali era de morte. A sentença ali já era o veredito final. Olha, a gente não pode fazer nada, não vou internar para não morrer no hospital, então leva para casa porque ela vai morrer em casa. E eu lembro que eu virei para o médico e eu falei para ele assim: doutor, posso fazer uma pergunta? Ele, claro que pode. Eu falei assim: eu posso cantar, porque eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja. E ele virou para mim e falou: você tá maluca? Você não pode cantar, não, muito menos cantar vai fazer esforço, você não pode fazer esforço nenhum. Não pode, esforço de nenhum jeito você pode fazer. E eu olhei para ele, eu fiquei olhando e eu não conseguia esboçar nenhuma reação. E eu lembro que a gente saiu daquele consultório e minha mãe aos prantos, com aquela bateria de remédio, que era só para dizer que não tinha passado nada. E a minha mãe falou assim: olha, já sabe, né? Repouso, repouso. E eu olhei para minha mãe e eu comecei a cantar. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou para pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande e o caminhar pesa em você. E as barreiras que... Oh, irmãos, eu sempre me emociono porque só quem já passou pelo vale da sombra da morte, só quem já ouviu da boca dos médicos, não tem vida. Não tem vida aí, não tem vida. Oh, aleluia. Perdoa, irmãos. Perdoa, mas quando o homem diz, o médico, o homem, ele pode até dizer que a tua situação não tem jeito. Ele pode até dizer que o teu cenário não tem solução. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que a última palavra ainda vem dele. O Senhor não deu a última palavra. Então luta. Luta enquanto a vida, se você tem vida, é porque Deus tem propósito na sua vida. Se Deus está permitindo que você esteja aqui ouvindo essa live, ouvindo esse testemunho, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele está dizendo para você hoje, mulher, levanta, reaja, não se entregue, oh, aleluia, aquilo que os médicos ou o homem tenha falado para você. Oh, aleluia. Irmão, se eu absorvesse aquela palavra, se eu absorvesse a palavra do médico, eu ia entrar em depressão. Se eu absorvesse aquela palavra, eu ia entrar em depressão. Se eu pegasse para mim aquilo que o médico disse, hoje eu não estaria aqui. Porque, de fato, eu ia querer ir para casa e ficar só deitada numa cama, com medo de morrer. Mas eu lembro, irmãos, que eu fiz uma oração. Essa oração mudou a minha vida. E eu falei para o Senhor assim, eu e o Senhor sozinha, Pai. Se for para tu me levar, tu vai me levar, Senhor, mas vai ser no altar te adorando. Porque em morrer em casa eu não vou morrer. Em casa eu não vou ficar. Irmãos, esse foi o meu posicionamento. O seu eu não sei. Mas esse foi o meu posicionamento. E eu sei que às vezes nós precisamos orar assim. A nossa vida tem que ser vida de oração.
Mas eu entendo que todo mundo ora. Um bandido, na hora de perigo, ele ora. O traficante ora. Todos nós oramos no momento de perigo, todos nós oramos. Mas o posicionamento na oração, ela traz mudança para a nossa vida, entenda isso. Não é só orar, às vezes você até deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91, no 23. Às vezes você até ora esse salmo, mas Deus está falando para você hoje, olha, eu quero posicionamento em oração, para que eu venha operar um milagre na sua vida, porque foi assim que eu me posicionei. A sentença era de morte, o cenário era de morte, aleluia. Mas eu entrei para o quarto, eu fechei a porta, e eu falei, Senhor, não vou morrer nessa cama. Se for para morrer, eu vou morrer no altar, te adorando. E foi a oração que eu fiz com o Senhor. E eu lembro que chegou domingo e nós fomos para a igreja. E a minha mãe, você tá bem? Se é mãe, eu tô bem, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. E nós fomos para a igreja. E quando chegou lá, quando foi o momento do louvor, eu sentei bem afastada da minha mãe. Eu levantei. Quando o pastor chamou o ministério de louvor, eu levantei. Eu olhei para trás, a minha mãe estava com o olhão assim, o que você está fazendo? Senta. E eu olhei para ela e fui. Irmãos, aleluia. Eu nunca mais deixei o altar. Foi no altar que Deus me curou. Foi no lugar que seria o cenário de morte, aparentemente, foi o cenário de cura, não só para a minha vida, mas para a vida de muitos. O médico falou para minha mãe assim, olha, se por um acaso, se, ele colocou assim, se, porque ela não pode casar, estava dentro daquele, das coisas que eu não podia fazer, né? Eu peguei para ler, depois é porque eu não tenho esse papel comigo, mas eu acredito que minha mãe deve ter. E ele colocou assim, olha, não pode casar, filhos, nem sonhar, porque se por um acaso eles nascerem, vai vir com alguma deformidade, com alguma deformação. Não vão ser filhos perfeitos, né? Com a saúde perfeita, não vão vir com mão, com braço, não vai vir com alguma deformidade. Não vão vir perfeitos. E eu fiquei olhando aquilo ali, irmãos, e como eu falei, minha mãe sempre nos ensinou a ter muita fé em Deus. Então, Efésios 6, revestido de toda a armadura, porque o dia mal vai chegar. E a minha fé em Deus, a minha busca em Deus. Eu lembro que nessa época a igreja tomou conhecimento, né? O pastor Joedson, né? Eu tenho orgulho de falar, sempre foi, sempre vai ser, sempre será o meu pastor. Hoje eu tenho a minha igreja, hoje eu sou pastor de uma igreja, junto com meu esposo, mas o pastor Joedson sempre será o meu pastor, porque foi ele que orou muito por mim. A esposa dele, a irmã Jerusa, ela falava assim, Ceinha, eu acordei de madrugada com o pastor orando pela sua vida, com o pastor orando e clamando pela sua saúde. Então, irmãos, às vezes a gente acha que está sozinho, às vezes a gente acha que não, Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus para orar e para clamar por nós. Então me entenda, tem alguém orando por você, você não está sozinha. Tem alguém clamando, Deus está incomodando alguém, aleluia, para clamar por você, para orar por você, para ser um intercessor da sua vida. Às vezes você nem vai tomar conhecimento de imediato que tem alguém orando e clamando por você, mas lá na frente você vai saber que alguém orou, que alguém clamou, que alguém dobrou os joelhos em oração e Deus incomodou, dizendo, olha, ora por fulana, ora por essa mulher, ora por esse homem, ora por essa pessoa. Sempre vai ter alguém orando por você, acredita nisso. Sempre vai ter joelhos dobrados orando por você. Você não está sozinha. Oh, aleluia. Quem sabe hoje Deus está te levantando para ser uma intercessora na vida de alguém.
Quem sabe hoje Deus vai te incomodar para orar pela vida de alguém, então se deixa ser usado pelo Senhor, se deixa ser usado por Ele, porque hoje eu estou aqui com meu testemunho, eu sei que eu estou edificando muitas vidas, e você pode ser uma mulher, aleluia, com espada, com ousadia, com a palavra de Deus, e levantar muitas mulheres com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu clamor. Aleluia. E eu lembro que o médico disse, né? Não vai casar se os filhos, irmãos. Eu lembro que eu comecei a namorar e ainda passava mal, irmãos. Ia para a igreja, ainda passava mal. Eu ainda passava mal, as pessoas me levavam em casa. E naquela época, eu lembro que meus lábios eram muito pálidos, eu não tinha cor nos lábios. E as pessoas sempre que me viam e não conheciam o meu estado de saúde, sempre falavam assim, olha, aquela menina ali está passando mal, olha a cor dela. Olha, aquela menina vai desmaiar, olha a cor dos lábios dela. Eu não tinha cor nenhuma dos meus lábios. Meus lábios eram pálidos, sem cor. Oh, aleluia. Eu tinha que lidar com isso, irmãos, e às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, porque se eu fosse ligar para aquilo que as pessoas falam, se a gente for dar ouvido para aquilo que as pessoas falam a seu respeito, você paralisa. E sempre tem essas pessoas, aleluia, que não são sensíveis à voz de Deus, que não são sensíveis a algumas situações. E eu lembro que isso sempre acontecia toda vez que eu estava em grupo, toda vez que eu estava reunido com algumas pessoas, alguém cutucava o outro e falava, gente, aquela menina está passando mal. Olha a cor dela, ela está pálida. Olha os lábios dela, não tem cor nenhuma. E sempre via alguém, você está bem? Está passando mal? Você quer um copo d'água? Sempre era assim. Sempre foi assim. E o tempo passou e eu comecei a namorar. E eu lembro que foi ficando sério o namoro. E eu lembro que a minha mãe chegou para o meu esposo, né? O meu esposo virou para ele e falou assim, olha, eu preciso te contar a situação de saúde da Céia. Explicou para ele, olha, isso. E ele, amém. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu sou casada. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos são a coisa mais linda que Deus poderia me presentear. Meus filhos são bênção na minha vida. Minha filha mais velha tem 26 anos. Oh, aleluia! 26 anos tem minha filha mais velha. Meu filho caçula tem 21 anos. Irmãos, Deus é o mesmo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é, irmãos. Perceba que não tem dúvida que Ele é. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa ou sonha. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. A minha história, ela foi escrita, está sendo escrita. E enquanto eu estiver nessa terra, Deus vai continuar escrevendo pela mão dele. Não foi eu. Como eu disse aqui lá no início, a gente não sonha com o dia mau. A gente não espera o dia mau. A gente não imagina que vamos viver o dia mau, mas ele chega. Ele simplesmente não bate a porta, ele arromba. Então nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar em Deus para suportar e resistir. Quem sabe hoje você também passou pelo seu momento difícil, né?
E o seu testemunho também já edificou muitas vidas. Hoje eu sou pastora, junto com meu esposo, do Ministério Semeando a Palavra, aqui em Miguel Couto, centro de Miguel Couto. Semeando a Palavra vai fazer 15 anos. O ministério que Deus tem curado vidas, Deus tem nos usado para curar vidas. Essa foi a história que Deus escreveu para mim. E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, porque eu resumi, eu vejo que foi Deus me preparando para hoje eu pastorear uma igreja. Às vezes nós não entendemos, irmãos, nós não entendemos o que Deus tem preparado para a gente lá na frente. Então tudo o que acontece é Deus querendo nos amadurecer, nos estruturar. É Deus querendo nos fortificar, criar em nós uma fortaleza nele, para que possamos estar pronto para o chamado, aleluia, que ele preparou para a gente, para a história que ele já escreveu lá na frente. Então ele começa a nos preparar agora, cedo. Então hoje eu fui obrigada a amadurecer muito cedo. E hoje eu entendo por quê. Muitas situações já aconteceram dentro do Semeando Ministério, que eu olho para a situação que eu passei lá atrás e eu posso falar com propriedade que Deus faz. Eu posso falar com propriedade que Deus cura, que Deus faz milagre. Eu posso falar com propriedade que ele não mudou, que ele é o mesmo. Eu posso falar com propriedade, aleluia, que o Deus do passado, que o Deus que operou na minha vida, ele pode também realizar um milagre. Na minha vida foi na saúde, na sua eu não sei. Quem sabe é na área emocional, sentimental, quem sabe até mesmo espiritual. Você está se querendo se achar, aleluia, se erguer, está sem força. Quem sabe, aleluia, você está vivenciando momentos difíceis, mas Deus está dizendo para você, mulher, levanta-te. Como eu precisei me levantar sozinha, vai ter momentos que não vai ter ninguém do seu lado. Mas Deus nunca vai te abandonar. Eu me levantei, eu olhei para dentro de mim e disse, eu quero viver. Eu quero viver o que Deus preparou. E eu estou aqui hoje, irmãos. Eu estou aqui hoje prova viva daquilo que Deus fez, aleluia, na minha vida para testemunhar que Deus, ele livra do laço da morte. Que Deus, aleluia, é aquele que dá a última palavra. Então eu quero profetizar para a sua vida na tarde desse dia. Que tem mudança para você sim, aleluia, que a última palavra ainda vem de Deus. Eu profetizo cura, milagre, restauração, aleluia, eu profetizo porta aberta, eu profetizo posicionamento, aleluia, se posiciona, mulher. Se posiciona, o cenário pode ser de escassez, mas se posiciona. Eu profetizo que Deus vai mudar a sua história. Eu profetizo que Deus também está escrevendo a sua história e você vai ter testemunhos para ser contados. Aleluia. E eu quero encerrar com esse louvor que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, ó. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar, já está chegando a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, eu sei, aleluia, que vai passar.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e mais. Seja edificada por esse testemunho, por essa palavra. Aleluia. Porque Deus, Ele faz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do infinitamente mais. Amém? E assim eu agradeço essa oportunidade de compartilhar com vocês, né, essa parte do testemunho da minha vida. Que Deus continue nos abençoando cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, que poderoso, né? Eu já tinha ouvido um pedacinho lá no quarto de guerra. Falei assim, não, tem que ficar gravado esse testemunho. Quando que você... essa fase que você fez a oração ao Senhor, você tinha quantos anos? E você foi ousada diante do Senhor? Eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, por aí. E Foi quando médico... você teve a... Ah, tá. Quando você teve a testificação da cura, você falou assim, não, foi o Senhor que me curou. Quando você teve a testificação? Foi quando a minha filha nasceu. Foi quando a minha filha nasceu que eu vi que eu estava curada, porque não tinha condições de eu gerar. Não porque eu era estéril, né? Mas não tinha sangue. Não tinha sangue, não tinha glóbulos vermelhos. Então não tinha condições para o médico, não tinha essa possibilidade. Então, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu tô curada. Os médicos não entenderam. E eu falei, gente, milagre não se explica, se vive. E eles ficaram sem entender, né? Porque foi assim que Deus fez. Eu tô aqui e o Espírito tá assim para mim. Eu me apresentei na Trindade na vida dela. O homem disse que não, mas eu me apresentei na Trindade. 3 filhos. Meu Deus do céu. Esse Deus é tremendo, gente. Ele confunde, ele vem na contramão, né? Quando você falou assim, que o médico falou assim, isso sim, né? Eu já ouvi isso também na minha trajetória, né? Para o homem eu não gero. Eu também recebi uma palavra assim, e aí o Senhor se apresentou e falou assim, vai gerar. Vai gerar. Ainda deu tempo, ainda deu sexo e falou assim, serás uma menina para a honra e glória do meu nome. E assim Deus fez. Quando ele me entregou, eu já estava grávida e não sabia. Nasceu no tempo de Deus, dentro da profecia. Hoje minha filha tem 15 anos. Deus faz. Então, tem pessoas que estão aqui, mulheres, né? Com certeza possam estar passando por isso, ou já passaram. Às vezes são mulheres que receberam uma palavra assim, você não vai gerar, você não vai ser mãe por causa disso, por causa daquilo. E hoje essa live de testemunho é uma resposta de Deus para a tua vida de que creia tu somente, só descansa. No início da live o Senhor me dava Salmo 4. Aquele que descansa, porque Davi estava angustiado. Davi estava aflito quando ele escreveu o Salmo 4. Mas ele fez o quê? Ele dormiu. Ele descansou, porque ele sabia que estava na vida dele. Eu comecei essa live falando sobre isso. Com quem você tem falado? Com quem você tem aberto a tua boca? A quem você tem confiado as aflições, os problemas da sua vida? Vai vir questionamentos, vai vir pessoas para tentar apagar, matar os projetos de Deus na sua vida. Pessoas vão vir para querer decretar decretos de que você vai viver aquilo que elas estão falando. Não, não, não. Você não tem que receber, você tem que ouvir a palavra que vem do alto, a palavra que vem do Senhor. E algo que chamou a minha atenção no teu testemunho foi o teu posicionamento mediante a dor, mediante ao cenário que você estava, que era desfavorável. Então você chegou e foi ousada diante do Senhor. Senhor,
E eu comecei falando dessa live também sobre isso. É muita gente fazendo coisas no nome de Deus, mas será mesmo que Deus está lá? Deus está recebendo algumas coisas que as pessoas estão falando que é para o Senhor. E eu comecei essa live também dizendo assim: tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você apresentar, dê o melhor para o Senhor, porque Ele é santo e Ele permanece sendo santo. Santo é o Senhor. E tudo aquilo que a gente venha fazer para o Senhor, seja em perfeição, o nosso melhor a Ele. Você falou o quê? Que você, toda vez que se apresentava no altar diante do Senhor, você louvava como se fosse o teu último dia, o teu último louvor de entrega, o teu último sacrifício diante do Senhor. E não tem como Deus não receber esse altar de adoração a Ele. Não tem como não tocar o céu, não tem como Deus não olhar e falar assim: hoje eu vou curar minha filha. E ela foi o quê? Ela orou e ela se posicionou. O que você falou é real, porque as pessoas acham que em alguns casos é só orar. Não, requer posicionamento, requer uma ação para que o mundo espiritual, para que o Senhor se apresente, para que o Senhor se movimente. Precisa de um posicionamento nosso. Deus tem que encontrar verdade, Deus tem que encontrar ação na nossa oração, na nossa fala, porque muitas das vezes a gente ora e fala algo, mas o nosso coração e as nossas atitudes não está alinhada, nem não condiz com aquilo que nós oramos. Então tudo tem que entrar dentro da concordância com o Senhor. E Deus, Ele se agrada daqueles que são ousados, daqueles que se apresentam diante do Senhor assim, ó, é tudo ou nada. Senhor, ou tudo ou nada. É pessoas que, sim, no nosso, vamos entender, não é que desafiam a Deus, mas é uma confiança. Ó, é tudo ou nada. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor opera na minha vida. Né? É o tudo ou nada, é a confiança. Não é aquele que fica assim, será? Aí acho que vai fazer. Aí se fazer, né? Não. Ele quer aquele que tem decisão, tem voz, tem posicionamento. E esses sim, vem a glória de Deus. Vem a manifestação dele. Então, nessa tarde, eu quero agradecer a vida da senhora por ter aceitado, né, compartilhar conosco uma parte da sua história, porque às vezes as pessoas olham para a pastora, né, e falam assim, quem é ela? Né? Qual é a história da vida dela? E essa autoridade que tem sobre ela? Foi constituído por quem? Né? Porque as pessoas não veem a nossa trajetória, não vê o nosso testemunho, não vê aonde nós fomos forjada, aonde nós fomos ativadas, habilitadas pelo Senhor. Cada uma de nós tem uma história. Cada uma de nós tem um testemunho. Tudo aquilo que nós vencemos, nós ganhamos autoridade no mundo espiritual. Hoje a senhora pode falar de cura. Hoje a senhora pode falar de gerar. Hoje a senhora pode falar assim, que a última palavra é do Senhor. E quando a senhora fala, é autoridade no mundo espiritual. E aqueles que creem no profeta, recebem. Porque a chave de autoridade o Senhor te deu. Você venceu. Você pode falar. Então eu creio que através dessa live, que é direcionamento do Senhor, muitas vidas serão impactadas, serão resgatadas, será resposta, será cura para mulheres estéril. Você era estéril, mas você gerará. Eu creio. Você estava doente, você não está mais, você está curada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu creio na manifestação de Deus, eu creio no poder dele. Eu estou aqui por causa do poder dele. A pastora está aqui por causa do poder dele. Nós estamos aqui porque entendemos quem ele é e porque ele operou e tem operado nas nossas vidas. Então é uma live de honra, de tributo a ele. Não é sobre mim, não é sobre a pastora. Não, é sobre o que ele faz. Então, nessa tarde, seja abençoado, seja edificado. Você que está aqui, você que vai ver depois, você que não sei que tempo que você vai ver essa live, se vai ser de madrugada, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde. Mas o meu espírito que está manifestando nessa live, através da minha vida, através da vida dela, da pastora, é o que vai ministrar você aí.
Então sejam abençoados. Pastora, muito obrigado. Muito obrigada a Amém. todos. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, pode falar. E aí a gente vai encerrar. Não, amém. Eu que agradeço, né? Que eu espero mesmo que vocês venham ser edificados por esse testemunho, porque a glória e a honra sempre será do nosso Deus. E não desista. O cenário pode estar desfavorável, mas não desista. Você ainda está viva. Amém. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe cada um de vocês. Até quarta que vem, próximo testemunho. Amém? Tchau, Amém. pastora. Obrigada. Tchau.